Quais são os fundos imobiliários que vocês fazem gestão hoje? Hoje a gente só faz de um, que é o SPXS11. Qual é a estratégia do fundo? Bom, a estratégia do fundo é tentar se aproveitar do cenário macroeconômico e tentar aplicar ele no mercado imobiliário. O que é que a gente ia fazer diferente? Porque se fosse para fazer igual, o cara já tem outras opções. Sejam bem-vindos a mais um quadro Reis dos FIIs. Eu convido aqui gestores de fundos imobiliários para conversar conosco a respeito de fundos imobiliários, obviamente. E hoje estou com o Pedro Daltro, da SPX. Tudo bom, Pedro? Tudo já? Tudo ótimo. Legal. Pedro, a SPX é uma gestora muito conhecida, uma gestora enorme, porém, no segmento de fundos imobiliários, ela é jovem, né? Uma empresa que faz pouco tempo nesse segmento. Gostaria que você contasse um pouco do seu histórico e também o histórico da SPX. Eu estou trabalhando há 29 anos, sou administrador de empresas, né? Então vim para São Paulo, comecei a trabalhar no mercado financeiro, primeiro com dívida, derivativos e mercado de capitais. E 29 anos depois o mundo já deu volta e eu estou de novo nesses mesmos negócios. Trabalhei inicialmente em banco, os primeiros 10 anos em banco, 10, 11 anos em banco, e de lá para cá estou no setor imobiliário. Comecei um pouquinho na incorporação residencial, depois participei da fundação de uma empresa chamada BR Properties, fiquei lá 9 anos, depois a empresa acabou sendo vendida, e eu saí um pouquinho antes da venda, e fui ser presidente de uma empresa do setor chamada, na época, então, Cirela Commercial Properties. Fiquei 6 anos nessa empresa. E quando a gente veio começar esse negócio da SPX, né, tem 2 anos e meio, o pessoal lá com o qual eu trabalhava, meu conselho lá, era uma empresa aberta, né, com seus negócios em bolsa, ele acabou optando falou, Pedro, a gente quer investir lá e quer ser sócio seu nesse novo negócio. Então, daí que vem essa parceria de uma joint venture no setor imobiliário. Então, veio do fato de eu ter trabalhado lá, houve um comprometimento dos sócios de botar capital no negócio, tanto lá como aqui, e aí a gente vem fazendo isso aí já há 2 anos e meio. Legal. Conta um pouquinho do histórico da SPX. A SPX é uma gestora que tem 12 anos agora, uma gestora que começou fazendo macro, focado nas variáveis macroeconômicas, inicialmente de Brasil, e que depois iniciou, a partir 2 ou 3 anos depois da sua fundação, começou a entrar em ações. Depois, há uns 5 anos atrás, começou a entrar em crédito, e há 2 anos e meio em imobiliário e private equity. Então, a gestora que hoje tem 65 bi, global, com escritórios São Paulo, Rio, Nova York, Londres, Portugal, porque a gente tem até um projeto imobiliário lá grande, e Singapura. Então, hoje é uma gestora que está cada vez mais, ela ainda e vai ser sempre uma gestora com uma parte macroeconômica muito pesada, inclusive a gente usa tudo isso nos nossos fundos, na parte imobiliária, inclusive no FII, mas cada vez mais as outras variáveis estão crescendo. Quais são os fundos imobiliários que vocês fazem gestão hoje? Hoje a gente só faz de um, que é o SPXS11, em que a gente tenta fazer uma coisa mais de multi-estratégia e tentar também utilizar o conhecimento e a pesquisa macroeconômica que é feito dentro da SPX. Qual é a estratégia do fundo? Bom, a estratégia do fundo é tentar se aproveitar do cenário macroeconômico e tentar aplicar ele no mercado imobiliário. Então, quando eu comecei no setor imobiliário, em 2007, eu comecei, na realidade, um pouquinho antes, tive uma passagem de 1 ano numa incorporadora residencial, mas eu comecei essa trajetória mais longeva em 2007. Ao longo desse tempo, eu fui aprendendo que o principal resultado, o principal vetor de resultado no setor imobiliário era a macroeconomia, né? Então, eu sempre ouvia falar, quando eu era novo, porque meu pai fazia isso também, então eu acabava ouvindo isso, que localização era a coisa mais importante do setor imobiliário. Depois, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que o setor imobiliário ele tem uma explicação mais macro de demografia, né? Então a demografia é muito relevante, talvez é o aspecto mais relevante no longo prazo, né, do seu resultado imobiliário.
e mais no curto prazo e no médio prazo os efeitos da macroeconomia. Então, ao longo desse tempo, eu descobri isso, acho até que macroeconomia é mais relevante do que localização, mas muito mais, inclusive. E eu acho que macroeconomia explica uns 80% a 85% do seu retorno imobiliário. Então, a gente tenta usar isso nesse fundo. Como a gente faz isso? Então, primeiro a gente faz uma análise top-down, né? A gente olha o cenário de juros, o cenário de crescimento, em que setores estão vindo o crescimento, o cenário de crédito para a economia, e aí a gente olha isso nos ativos. Depois a gente vai descendo. Né? Tá bom, então o cenário macroeconômico é bom, porque o juro está caindo. Então, então o setor imobiliário vai performar bem, em qualquer classe que você esteja no setor imobiliário. Depois a gente vai descendo e fala, pô, tá bom. Dentro das alternativas de investimento, o que a gente acha que tem o melhor risco-retorno? Neste momento, crédito imobiliário. Depois a gente pode entrar e explicar por quê. Então tá bom, e aí a gente desce para o crédito imobiliário. E dentro do crédito imobiliário, o que a gente quer fazer? No caso agora, financiamento para término de obra. Então aí a gente, vamos financiamento para término de obra. Com quem a gente pode fazer? Vamos escolher as incorporadoras. Quais são as características que a gente quer ter? Olha, o lote velho, as cidades, o tipo de incorporador, aí a gente baixa e aí a gente vai e faz a alocação. No caso, eu dei o exemplo aqui, o fundo pode fazer várias coisas e tem até ações, mas no caso eu dei o exemplo aqui de CRIs, né? Então eu dei o exemplo aqui de uma alocação top-down de CRI. Se fosse ações, seria a mesma coisa, aí a gente chegaria aqui, quais ações a gente quer fazer. Então, no caso, a gente olhou lá e falou assim, poxa, a gente queria olhar algumas ações endividadas, que, obviamente, passasse nos nossos critérios de governança. Às vezes a gente erra também, tá? Mas que passasse nos nossos critérios de governança. Então, tem essas aqui, então vamos tirar as que não passam, vamos ficar nessas aqui. Então, como a gente acha que o juro é para baixo, a gente acha que quem tiver mais endividado, com a queda dos juros, a gente está mais positivo, no caso eu estou mais positivo do que o mercado com a Selic terminal. Então a gente olha aquelas ações ali que a gente acha que pode performar melhor, com o cenário de queda de juros, que tem mais alfa, e a gente investe nessas ações. Então é mais ou menos assim, isso a gente fazia inicialmente, tanto na BR Properties quanto na época Cirela Commercial Properties, de uma forma com poucos dados, né, só intuitiva. Na SPX a gente tem muitos dados. Então, quando a gente foi criar essa gestora, a grande preocupação que eu tive foi, tá bom, tem muita gestora, muita gente boa, outros não tanto, mas tem um número razoável de gente boa no mercado. E o que é que a gente ia fazer diferente? Porque se fosse para fazer igual, o cara já tem outras opções. Então, o que a gente resolveu fazer diferente? Falou, vamos primeiro, nós estamos numa casa que mais acertou macro no Brasil nos últimos 12 anos. E os sócios fundadores têm acertado macro há, 30 anos. 20 e tantos anos. Então, tomara que estejam certos de novo com a queda da Selic. Tomara. Então, se eu conseguir me apropriar dessa pesquisa macro que a gente faz aqui na SPX, dificilmente outra gestora vai conseguir. Porque custa caro montar o tamanho de pesquisa macro que nós temos lá. Então, a gente se beneficia dessa geração de material e de pesquisa que tem sido feito lá e utiliza isso no setor imobiliário. Então, a gente achou que isso era uma vantagem competitiva. Falou, isso aqui a gente faz diferente do resto. E o segundo ponto que a gente faz diferente do resto é tentar trazer uma governança melhor para o setor de FIIs. Né? E o que eu chamo de governança melhor? Bom, primeiro, tentar viver mais de performance do que de taxa de administração. A gente acha que isso é relevante, porque quando você olha no longo prazo, seja numa empresa ou seja num administrador de fundo, isso faz muita diferença. Né? O gestor que ganha por performance, ele olha mais, ele fica menos preocupado em crescer o ativo só por crescer o ativo. Quando ele vive só de taxa de administração, ele se preocupa mais em crescer o ativo, porque é isso que, se vai dar resultado ou não, é uma segunda derivada. E o segundo ponto é que a gente bota muito capital nosso.
Então, no imobiliário hoje, desse Zumbi 600, tem uma relevância enorme dos sócios, seja SPX, seja assim. Então, quando a gente criou essa gestora, nós reservamos para o setor imobiliário 300 milhões. Então, quando você bota 300 sobre 1 bi e 600, a conta não é bem essa, mas só para facilitar, a gente tem muito dos fundos, em geral. A gente, como eu falei, tem outros fundos além desse FII, mas a gente é um cotista relevante. Então, não tem nada que faça nós ganharmos mais dinheiro do que subir a cota. Se subir a cota, dá mais dinheiro do que a performance e dá mais dinheiro do que a taxa de administração. Porque nós somos cotistas relevantes. Então, essa preocupação com governança, eu acho que hoje não é tão valorizada. Acho que está começando a ser, mas ainda não é comparado com o que você vê nas empresas que estão aí no novo mercado e tal. Mas eu acho que no longo prazo vai ser absurdamente valorizada. Então, a gente quer mudar essa tendência. Então, esses são os dois vetores que eu acho que no longo prazo vai nos diferenciar. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas você pode pegar qualquer estudo de finanças, você vai ver que a correlação do mercado imobiliário com macroeconomia é altíssima. Na BR Properties, eu fiz uma conta na época, era 0,91, né? Negativo. Então, significava que para cada R$1, para cada 1% que caiu os juros, a ação da BR Properties subia 0,91. Então, eu acho que no setor como um todo é um pouco mais baixo, o BR Properties tinha outras coisas, mas a correlação é bem alta. Então, ao contrário de ficar tentando... A gente olha também localização, a gente olha projeto, a gente olha tudo, mas a gente acha que mais relevante é o time macroeconômico que você está. Como é que está a carteira hoje? Hoje a carteira ela é majoritariamente composta de CRIs, porque a gente acha que tem um momento muito positivo para o crédito imobiliário. Os spreads ainda estão muito altos, a gente viu uma subida de spreads pós o evento Americanas, depois teve Light. Então, quando isso lá no primeiro trimestre, né, isso causou um aperto monetário de crédito muito grande, que fez com que os spreads de crédito subissem. Eu acho que subiu mais do que deveriam. E então a gente ainda tem agora está um pouquinho mais abaixo, que nós fizemos uma oferta, então estamos investindo o dinheiro da oferta, mas essa carteira chegou a estar com 80% do portfólio do fundo. Hoje deve estar uns 70%, mas vai subir. Mais para frente, eu acho que à medida que o cenário vai melhorando, que os juros vai caindo e que os bancos se sintam mais confortáveis com emprestar, esse spread deveria fechar. E aí a gente deveria mudar a nossa alocação. Tem um percentual em FIIs que a gente usa taticamente, que é só o período para alocar o dinheiro da oferta. A gente não é daquele gestor que tem pressa, que aqui já sai o alocado, a gente acha que... como é que nós estamos nesse negócio por longo prazo, tem grande parte do dinheiro é nosso, uma parte relevante, não grande parte, mas uma parte relevante. Então, a gente gosta de pensar em cenários de 2, 3 anos, não de 2 dias. Então, a gente não tenta sair com todo o dinheiro alocado da oferta, e sim, vamos tentar buscar qual é o melhor momento para entrar, que não necessariamente é o dia seguinte pós-oferta. Aliás, 99% das vezes não é, né? Então, a gente hoje está uns 70% em CRIs, há uns 25% em FIIs, uma parte tática, outra parte mais estrutural, de longo prazo, e um pouquinho em ações imobiliárias, 5%, que essa alocação pode crescer até 10%, mas por enquanto, como eu acho que não é o momento, a gente acabou não crescendo. Mas vamos crescer. Pedro, conta um pouquinho de como funciona essa sociedade com a Sim. Perfeito. Eu acho que essa sociedade ela facilita pela minha presença, pelo fato de eu ter passado 6 anos lá, então ter conhecido todos os acionistas lá, o fato deles serem investidores, então o fato quando eu vim para a SPX, a gente montar esse negócio junto. Então, ela é muito facilitada por isso, porque eu consigo fazer essa interlocução com os dois lados. O fato de eu ser sócio da SPX também ajuda, né, porque eu estou alinhado com a SPX, o fato de eu ainda ter um pouquinho de participação, ações lá, assim, bem pequena, mas eu tenho.
Então, o que a gente tentou aqui foi, vamos trazer uma cabeça imobiliária, apesar da gente achar que o imobiliário explica 20% do retorno e 80% ser macro, mas ele é relevante, 20% é uma parcela significativa. Então, a gente está tentando pegar o melhor de todos os mundos, né? Você tem uma cabeça imobiliária que tem talvez o ecossistema mais bem sucedido no setor nos últimos 50 anos no Brasil, com uma cabeça macro. E aí tentar juntar essas duas cabeças e aí montar um time que consiga executar, né? Não adianta só você ter essas duas cabeças e na hora da execução, a execução seja falha. Acho que nesse período de 2 anos e meio a gente tem conseguido juntar os dois jeitos de pensar com uma execução boa. Pedro, para terminar aqui, a torre a qual nós estamos aqui na Suno, né, é uma torre que tem um histórico muito grande e você já se envolveu em algumas transações. Conta um pouco do histórico dessa torre, vou pedir para o pessoal botar a imagem aí na tela. Conta um pouco do histórico, conta um pouco dos bastidores aí, da construção e também das transações que você teve envolvido. Tá, não, essa torre aqui ela é bem legal, porque ela tem um histórico, eu acho que ela mostra um pouco do Brasil. Então ela tinha-se aqui tinha essa área, era um desenvolvimento imobiliário de uma empresa de energia, na época estatal. Então foi na época que as empresas estatais ainda era uma época que você tinha muito envolvimento estatal na economia e a empresa estatal começa a ter problemas financeiros, né? E ela larga a construção da torre no início, só tinha um esqueleto. Vou pedir para botarem aí como é que era o tratamento das estatais ao dinheiro público do cidadão paulista. Exatamente, então era um estatal do governo do estado de São Paulo. Então o governo do estado de São Paulo, na época, praticamente quebrou, início dos anos 90, vinha aquele jeito de fazer coisas que eu acho que não eram necessárias, não era necessária essa estatal na época fazer essa torre, porque ela não tinha capital para terminar, tanto que ela largou no meio, e o governo do estado de São Paulo passou dificuldades, então ficou durante um tempo, foi na época que eu cheguei em São Paulo, todo mundo conhecia como o esqueleto da empresa de energia, eu não quero citar aqui o nome, mas que deixou esse esqueleto no meio da cidade, então era uma coisa horrível. E eu digo que ela representa bem o Brasil porque era exatamente isso. O governo brasileiro quebrou na época, e por isso que a gente fala tanto de ajuste fiscal, porque o governo brasileiro quebrou e deixou essa obra parada no meio. Assim, tinha dezenas de obras paradas, milhares de obras paradas no meio. Era um prédio enorme aqui, deve ter uns 30 andares, num dos melhores lugares de São Paulo, e abandonado. Meu pai falava na época que era bom, porque mostrava assim, a céu aberto os custos da má gestão para toda a sociedade. Era um sinal do fracasso daquele modelo. Então, mudando de chave, houve uma mudança no governo de São Paulo, que resolveu começar a privatização das empresas. E quando começou a privatização, por parte desse processo, não fazia nenhum sentido aquela empresa estatal, que depois virou privada, deter essa torre, que era um esqueleto. Que você passava, você enfeiava a cidade, né? Era um negócio horroroso. Passou alguns anos como esqueleto. Aí foi feito um leilão, um empreendedor na época, com bastante audacidade, comprou a torre como esqueleto e tinha uma loja, ao lado desse esqueleto tinha uma loja enorme de varejo, de alto luxo, que era aqui do lado, que virou das depois, Lu. Das Lu. Vamos dar nomes aqui, era o Walter Torre, que inclusive ficava no andar de cima aqui. Exatamente. E depois a das Lu, ele acabou comprando num movimento de bastante audacidade e realmente mudou a cara da região, né? Foi um negócio realmente muito interessante. Ele acabou comprando tanto a torre, o esqueleto, quanto uma área atrás do shopping, que durante um tempo foi uma comunidade, depois fizeram moradias, para você ver como houve uma evolução do Brasil, né? A gente fica reclamando do Brasil hoje, mas houve bastante evolução do final dos anos 80 e início dos anos 90 para cá. Com certeza. Se a gente conseguir botar uma imagem dessa região aqui, o antes e depois... Exato, tinha uma comunidade, tinha das Lu, antes da Lu tinha uma comunidade aqui, depois fizeram casas para esse pessoal, para eles melhorarem a moradia, então ficou bem bacana. E aí fizeram uma torre, que hoje é a sede do Santander, que era o esqueleto. Sim. Ele comprou o esqueleto, ele acabou fazendo depois o shopping, e 2 torres acima do shopping. Fez onde era também a das Lu Teatro, que hoje tem o Teatro Santander, o estacionamento e o teatro. E quando você passa pela região hoje, você vê... mais um ponto importantíssimo. Revitalizou o Parque do Povo.
Sim, sim. Então, na realidade, revitalizou não, criou o Parque do Povo. Esse parque não existia. E essa conexão também que liga a Marginal... Exatamente. Com a Marginal ali para subir de bicicleta e tal, foi feito... A alça de acesso da JK para Marginal foi feito por esse empreendedor. Então, foi uma obra que transformou a cidade, não vamos... Com certeza. E olha só, quantas empresas de capital aberto, né, envolvidas. O Santander. Sim. Não sei se foi o Santander que comprou do caixa dele ou foi O Santander comprou dele essa torre que era o esqueleto. Então, olha só, Santander, empresa listada. O Iguatemi, que é dono aqui do Shopping Iguatemi JK. Exatamente. Né, empresa listada. Né, também tem CRIs emitidos no mercado aí. Então, os fundos imobiliários também estão aqui financiando essa turma toda. E a BR Malls... Não, desculpa, a BR Properties comprou a torre. A BR Properties comprou a torre. Exatamente. Comprou essas duas torres, né? Depois houve uma venda para a Brookfield. Isso. Que também é empresa listada, só que lá de fora. Então, lá de fora, e depois a Brookfield vendeu para a Sim. Exatamente. Que também é do para um fundo de pensão canadense chamado CPPIB. Os dois compraram essas duas torres de volta. Então, eu acho que aqui você tem vários aspectos. O primeiro, isso aqui mostra como a cidade se desenvolveu. Quer dizer, a cidade se desenvolveu para a Zona Sul. Eu estou falando aqui do mercado mais de escritório, né? Sim. Mas a região mais cara da cidade acabou ficando na Zona Sul. E eu acho que esse shopping, esse complexo aqui ajudou nisso. Depois também o mercado de escritório foi indo, já era na Zona Sul, mas foi indo mais para lá, e essa torre também mostra isso, essa evolução para lá. Essa torre mostra a evolução do estado de São Paulo, com privatizações, com tudo, com a melhoria, e como era, se você mostrar a foto como era antigamente, mostrar como é hoje, você vai ver o quanto foi jogado de dinheiro público no lixo e quanto hoje em dia, o que foi feito nisso aqui. Então a cidade ficou melhor, houve a valorização da área, criou-se um parque que não existia, ou seja, que beneficiou todo mundo. Se você for no Parque do Povo hoje, você vê o quão bacana ele é, e ele é mantido uma parte grande ele é mantido pelos condôminos do shopping. Melhorou-se as vias de acesso. As vias de acesso aqui, isso aqui alagava, que você não passava carro, era um horror. Então a cidade toda beneficiou-se com o desenvolvimento dessa área. E as comunidades também se As comunidades ganharam moradia de melhor qualidade, que deu muita dignidade, e eles hoje estão muito melhores do que o que eles estavam aqui. E vou pedir para botarem o antes e depois, com governança estatal e com mercado de capitais, porque isso aqui é um case de transformação da sociedade do inventário, vamos dizer assim, urbano, antes e depois, né? Com mercado de capitais e sem mercado de capitais. Eu sou entusiasta do mercado de capitais, estou nele há 29 anos, de uma forma direta ou indireta, mas sempre nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre listou as empresas. E sem mercado de capitais, esse complexo não existiria. Seria a foto anterior. Muito obrigado, Pedro. Prazer enorme. Prazer meu. Valeu. Valeu. E você? Qual o próximo gestor você gostaria que eu convidasse para o nosso quadro Reis dos Fundos Imobiliários? Bota aqui nos comentários.